Fórum Mídias de hoje, 6 de janeiro de 2026. Temos aqui o Jornal Nacional, ANU. Aqui o César Tralli. Eu só trouxe o César Tralli aqui por um detalhe. Eu fiquei bobo logo na escalada, na abertura do programa, do Jornal Nacional de ontem, o jeito que ele fala. Preste atenção, vou botar aqui coisa que eu nunca fiz, mas só porque chegou a me causar arrepio. Boa noite. Olá, boa noite. O ditador se declara inocente. Como ele enche a boca. Boa noite. Olá, boa noite. O ditador se declara inocente. Impressionante, não é? Impressionante. O ditador enche a boca. Você já imagina quando começarem os ataques contra o Lula, como é que ele já está treinando a embocadura para falar? O Lula, presidente Lula acusado de irmão do presidente Lula. Eles já estão com a boca cheia. Mas vamos lá, Jornal Nacional de ontem. Entenda por que os Estados Unidos, maiores produtores de petróleo do mundo, estão interessados no óleo venezuelano. Como sempre, o Jornal Nacional, voz no Ocidente liberal dos Estados Unidos, do mercado financeiro, né? A violação do território sagrado de um país por outro, com o sequestro do presidente da República, é um detalhe. Vamos falar do que interessa para eles, né? Que é o óleo, o petróleo venezuelano. Entenda por que os Estados Unidos estão... Primeiro, por dois detalhes. Os Estados Unidos são produtores de petróleo, não são os maiores donos das maiores reservas. Inclusive, dizem que as reservas de petróleo dos Estados Unidos não duram 6 anos. E, simplesmente, como já tem sido repisado por todo mundo, a Venezuela é disparado o país que mais tem petróleo. 17% do petróleo do mundo está na Venezuela, e a Venezuela é fronteira quase ali, tirando aquela pequena área de mar, dos Estados Unidos. Aí vamos lá, o ataque, isso aqui é matéria do JN de ontem, o ataque dos Estados Unidos. A Venezuela mexeu com o mercado de petróleo. O maior impacto foi nos contratos futuros do óleo tipo Brent, que subiram 1,66%. Uma reação ao anúncio de que as empresas americanas vão voltar a produzir petróleo na Venezuela. Multinacionais que atuavam no país tiveram seus bens expropriados pelo ex-presidente Hugo Chávez em 2007. A estatal PDVSA assumiu a produção e os investimentos. Aí agora, prestem atenção. Foi o depoimento de uma pessoa. Ela dispensou pessoas, ela ficou, por isso, sem acesso à tecnologia e ficou sem acesso a financiamento. E aí uma empresa que produzia mais de 3 milhões de barris por dia, hoje produz menos que 1 milhão, explica Davi Zilberstein, professor do Instituto de Energia da PUC-Rio. Mas quem é Davi Zilberstein, que o Jornal Nacional foi buscar para opinar sobre a matéria do petróleo da Venezuela ontem?
Davi Zilberstein é um engenheiro mecânico carioca, graduado pela PUC, de família tradicional, especialista, pau, 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 pau. Mas ele foi secretário de Energia durante o governo Covas, 95-98, quando comandou o plano de reestruturação e privatização de inúmeras empresas energéticas paulistas. Em janeiro de 98, foi nomeado o primeiro diretor-geral da recém-criada Agência Nacional do Petróleo e reconduzido ao cargo novamente em janeiro de 2000. Governo Fernando Henrique Cardoso, primeiro presidente da Agência Nacional de Petróleo. Ele liderou a quebra do monopólio da Petrobras na exploração do petróleo no Brasil, realizando o primeiro leilão de áreas de exploração aberto à iniciativa privada nos dias 15 e 16 de junho de 1999. É o que eu sempre digo a vocês. A famosa conversa do Sartre. Quando a pessoa vai procurar, a menina ficou grávida, não sabe se mantém a gravidez ou não. Quando ela procura um padre, ela já decidiu o que ela quer fazer. Quando o Jornal Nacional procura uma pessoa favorável à privatização do petróleo do seu próprio país, no caso aqui o Brasil, a gente já sabe qual a opinião dele sobre tudo isso. Não é? Tem mais sobre ele aqui. Ó. Ele não foi só, ele era genro do Fernando Henrique Cardoso e foi figura central na política energética do governo FHC. Ele foi casado com Beatriz Cardoso, a filha de FHC, por 15 anos, e ele foi nomeado primeiro diretor-geral da ANP. A quebra do monopólio, a lei do petróleo, de 9478/97, cuja autoria é frequentemente atribuída a Zilberstein, promoveu a abertura do setor do petróleo no Brasil, acabando com o monopólio estatal da Petrobras. É esta pessoa que o JN chamou para comentar o petróleo da Venezuela. Como diretor da ANP, Zilberstein defendeu abertamente a privatização de ativos da Petrobras, como refinarias, e chegou a declarar que a empresa poderia ser vendida em poucos anos. Documentos e notícias da época indicam que o governo FHC tinha planos para desmontar e privatizar a estatal. Inclusive, quem é daquela época, né, mais antigo, lembra que chegou-se a estudar que não ia mais se chamar Petrobras, mas Petrobrax, em vez do S, com X no fim, para internacionalizar a marca. Nós teríamos a Petrobrax. Eles iriam vender a empresa inteira e o Brasil só ficava com o edifício da Petrobras, e o petróleo todo ficava para eles. Voltando ao JN de ontem, a economia da Venezuela depende quase exclusivamente do petróleo. Chegou a ser um dos maiores produtores do planeta, apesar das reservas com mais de 300 bilhões de barris. A falta de investimentos fez a indústria encolher. Não é só a falta de investimento, existe um bloqueio dos Estados Unidos, eles não tocam nisso, a Venezuela. Então, a Venezuela não tem como, inclusive equipamentos que seriam para puxar o petróleo, e a venda do petróleo, vocês mesmo estão vendo agora que os Estados Unidos estão pegando petroleiros e sequestrando petroleiros também, porque a Petrobras, para fazer a Venezuela, para vender o seu petróleo para a China, ela precisa usar barcos piratas, sem bandeira, porque vários países, se eles levarem o petróleo da Venezuela para a China, eles vão ser sancionados pelo governo dos Estados Unidos, assim como acontece com Cuba. Só falam da pobreza de Cuba e da pobreza da Venezuela, mas não citam o terrível bloqueio econômico que os Estados Unidos fazem. Então, falar como se fosse assim, olha, eles têm aquele óleo todo, mas eles
eles nem tiram, eles não querem tirar o petróleo, né? Eles não querem vender e ter dinheiro para fazer os programas sociais como temos aqui no Brasil, né? Que fazemos aqui. Fazemos porque temos a nossa Petrobras ainda, não conseguiram vender, né? Então, por isso, vários estados brasileiros e cidades pelo Brasil todo se beneficiam dos royalties do petróleo. Gente, se não fosse a Petrobras, nada disso aconteceria. Ia tudo para o exterior. Então, se a Venezuela não está tirando mais petróleo e vendendo para o exterior, é porque não tem condição. Primeiro, por falta de vários equipamentos necessários para isso, para a extração, e segundo, porque não consegue vender, porque há o bloqueio. Você, para levar o petróleo, você não é uma coisinha desse tamanho, é muita coisa, precisa de um cargueiro imenso, e os Estados Unidos bloqueiam o transporte legal, as pessoas têm que usar bandeiras estranhas para poder fazer o transporte. E agora, até isso, os Estados Unidos estão bloqueando com a frota naval lá, né? Aí, a Venezuela, já nos últimos 15 anos, foi retirando os incentivos e as condições do ponto de vista institucional e regulatório que favoreciam a permanência e a participação de empresas estrangeiras, notadamente norte-americanas. Foi retirando incentivos e as condições, ou seja, eles queriam que continuasse a mamata que era antes. Como eles queriam que isso fosse dividido com o povo da Venezuela, eles não quiseram todas as grandes empresas, só ficou a Chevron lá na Venezuela. Mas por que os Estados Unidos, maiores produtores de petróleo do mundo, estariam interessados no óleo venezuelano, que é mais pesado e viscoso? Segundo especialistas, as grandes refinarias, principalmente na costa do Golfo do México, são equipadas para refinar exatamente esse tipo de matéria-prima. Eles estavam habituados com esse petróleo farto, não é? As refinarias precisam de um mix de petróleo, que às vezes não tem no país, que é o caso dos Estados Unidos. Eles não têm produção de petróleo ultra pesado como a da Venezuela. Eles têm que importar do Canadá, do México e da Venezuela também. Explica Edmar de Almeida, professor da coisa. Na Venezuela, as empresas já sabem onde tem petróleo e o retorno do investimento pode ser mais rápido. Aí voltamos ao Zimberstein aqui. Tem lugares que já podem aumentar muito rapidamente. Até uma eficiência operacional você já aumenta a produção, porque hoje você tem uma imensa ineficiência na Venezuela. E nós acabamos de falar o porquê dessa ineficiência, né? No Brasil, a Petrobras informou que não tem operações na Venezuela e permanece acompanhando o mercado. Aí agora volta aqui o Helder. Estados Unidos sempre buscou isso aqui, lembrando, é o Jornal Nacional de ontem. Estados Unidos sempre buscou exercer a sua influência geopolítica aqui na região, mas nunca foi feito de uma forma tão explícita e direta como foi feito na... Veja bem o eufemismo. Uma invasão de um país soberano por outro, com o sequestro do presidente, é chamado de exercer influência geopolítica. Os Estados Unidos, parece até aquela... Como é que falou o cara do plano lá? Foi digitalizada, como é que é, Ivan? Do plano... Digitalizou os pensamentos, né? Pensamento digitalizado. Pois é, o pensamento digitalizado aqui é a influência geopolítica na região, mas nunca foi feito de forma tão explícita e direta. Ou seja, a invasão da Venezuela, o ataque, bombardeio que já matou mais de 80 pessoas, e o sequestro do presidente e da primeira-dama, isso daí é influência geopolítica exercida de forma explícita e direta
Jornal Nacional. Que maravilha! Vamos lembrar aqui o Malcolm X. Se você não for cuidadoso, os jornais farão você odiar as pessoas que estão sendo oprimidas e amar as pessoas que estão oprimindo. É isso que nós vemos aqui com os bolsonaristas pedindo o bonezinho de Trump, vamos tornar a América grande novamente, e aí aplaudindo a invasão da Venezuela e pedindo também invasão do Brasil pelo Trump, prisão do Lula. É isso. Vendilhões da pátria, gente que está amando aqueles que querem simplesmente sugar o nosso sangue, o nosso petróleo e o sangue do nosso povo. E o Jornal Nacional, a mídia corporativa, está aí para servir esse pessoal. Por isso, não se esqueçam disso aqui. Se você não for cuidadoso, os jornais, a mídia, e agora com as redes sociais, né? A mídia corporativa, as redes sociais, farão você odiar as pessoas, como tem até hoje gente dizendo, o Lula, ladrão, não provaram até hoje um roubo do Lula, um roubo, e continuam chamando o Lula de ladrão. As pessoas que estão sendo... Você vai odiar as pessoas que estão sendo oprimidas e amar as pessoas que estão oprimindo. Foi isto o Fórum Mídias de hoje.